Se você é engenheiro eletricista, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes da perícia judicial dentro da área de engenharia elétrica. E como você pode atrelar esse trabalho às atividades que você realiza hoje. Fala pessoal, eu sou o Luiz Henrique, sou perito judicial há mais de 6 anos e eu trago nesse canal conteúdos voltados à área de perícia judicial na área de engenharia elétrica. Já deixo aqui o convite para você se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Primeiramente, eu preciso contextualizar você o que de fato é a perícia judicial. Basicamente, o judiciário recebe milhões de processos todos os anos, milhões de processos judiciais. E nesses processos judiciais, alguns deles é necessário que seja realizado aí a perícia judicial. O que seria a perícia judicial? A perícia ela é uma prova técnica que ela é realizada para estar auxiliando o juiz na tomada aí de algumas decisões. O perito é aquela pessoa que possui uma qualificação, possui uma formação, um conhecimento técnico em determinada área, podendo ser aí da área de engenharia, odontologia, medicina, são as mais diversas áreas porque os processos são os mais diversos. Mas o ponto importante que você tem que entender é que o perito ele está aqui para ajudar e auxiliar o juiz na tomada de decisão, porque o juiz ele entende da parte jurídica, enquanto que o perito ele vai entender aí da sua formação. Então o juiz, quando ele precisar de auxílio, ele vai nomear então um perito e esse perito vai elaborar um laudo técnico, um laudo pericial, aonde que vai ter conclusões técnicas sobre o caso que está em discussão. E para essa nomeação acontecer, você não precisa prestar nenhum concurso público. O juiz é que vai estar te nomeando. O que você precisa fazer é estar cadastrado lá no Tribunal de Justiça onde você deseja atuar. Então não importa se você é um engenheiro recém-formado, acabou de sair da faculdade, ou é um engenheiro aí que já tem alguns anos de caminhada, ou você já é um engenheiro aposentado. O que importa é que você precisa estar cadastrado no Tribunal de Justiça e ter aí o seu CREA ativo para estar atuando com as perícias judiciais e trabalhando como perito. Diferente de outras áreas, para você iniciar na área de perícia judicial, você não vai precisar fazer altos investimentos. Diferente quando você está pensando aí em trabalhar como autônomo ou também em abrir uma empresa. Porque quando você pensa nessas duas situações, você já tem alguns gastos ali com uma sala comercial, locação, muitas vezes vai ter que montar uma equipe de trabalho, contratar pessoas, custos aí para abrir essa empresa. Então são vários custos envolvidos que quando você fala na perícia judicial você não tem. O que não acontece na perícia, em que você só vai precisar aí normalmente de um computador e um celular para estar executando aí os seus primeiros trabalhos. Em alguns casos mais específicos pode ser que você venha precisar aí de alguns equipamentos, mas aí você não precisa adquiri-los, você pode sim fazer a locação desses equipamentos. Mas isso não são situações que vão atrapalhar aí a você dar os primeiros passos na perícia. E se você é engenheiro, eu tenho certeza que em algum momento da sua carreira você pensou em ganhar o piso salarial da categoria. E a perícia judicial ela é uma excelente oportunidade para você estar realizando esse sonho. Porque em perícias mais simples você pode faturar aí em torno de R$ 2.000 por laudo que você entregar para a justiça. Uma média de 5 a 6 laudos periciais por mês já se equipara com o valor do piso da categoria do salário de engenheiro. Sem falar que o perito judicial ele não precisa ser dedicação exclusiva, ele não precisa cumprir uma carga horária para a justiça. E como você não precisa cumprir uma carga horária, você tem a possibilidade de conciliar o trabalho que você tem hoje com o trabalho de perito judicial. Você está gostando desse conteúdo? Já curte esse vídeo? E o perito judicial ele atua de forma autônoma. Então o juiz ele vai distribuir os trabalhos de acordo com os processos judiciais que ele tem lá no fórum e que necessitam de um perito em engenharia. Esse perito vai receber uma nomeação e é a partir da nomeação que esse perito aí vai começar a fazer parte de um processo judicial e toda a comunicação entre o juiz ou os servidores lá da justiça com o perito ela é realizada através das intimações. Essas intimações elas vão chegar através de um sistema. Então o perito ele entra nesse sistema e começa a responder ali às intimações. Normalmente você recebe uma intimação quando você precisa se manifestar dentro do processo, quando você precisa fazer alguma coisa dentro do processo ou que você precisa tomar conhecimento sobre alguma situação que está ocorrendo dentro daquele processo judicial. Hoje tudo isso é feito de forma eletrônica, mas antigamente era recebido em casa uma intimação. Por isso
que um computador com internet já é basicamente tudo que um perito vai precisar aí para estar iniciando na carreira de perícia. Mas Luiz, quais são os casos em que um juiz vai precisar aí de um engenheiro eletricista para estar auxiliando? Existem vários casos, uns com mais demanda, outros com menos demandas, mas eu vou comentar para vocês aqui os principais, que normalmente estão relacionados aí à concessionária de energia que atende aquela região. Dentre os principais problemas que ocorrem com a concessionária de energia, um deles está relacionado aí à cobrança indevida. Isso ocorre quando normalmente uma residência que está emitindo uma fatura aí de 200, 300 reais, num mês cobra-se 600, 800, R$ 1.000, R$ 2.000. Normalmente essa pessoa vai até a concessionária de energia para tentar resolver toda essa situação e infelizmente não consegue resolver amigavelmente. E aí é necessário entrar com uma ação judicial. E aí a função do perito é ir até o local e averiguar ali as instalações e se houve ou não a possibilidade da pessoa, daquela residência, estar consumindo toda essa energia. Outra perícia bem comum também está relacionada aí ao mau funcionamento da rede de energia, da rede de distribuição de energia. Existem muitas redes de energias que são muito antigas, que não é feito manutenção e com o tempo os componentes acabam se desgastando. E se não há uma manutenção ali, uma manutenção preventiva, o que acontece? Um mau fornecimento da energia elétrica. E esse mau funcionamento da energia elétrica pode causar danos nas unidades consumidoras, deixando as unidades consumidoras aí por vários dias sem energia elétrica, causando muitos prejuízos, principalmente naquelas áreas ali onde se tem indústrias, frigoríficos ou plantações de fumo ou até aviários. E nesse caso o perito vai até o local para averiguar ali quais são as condições da rede de energia elétrica, né? E tem toda uma documentação a ser analisada. Uma outra perícia bem comum também está relacionada aí às fraudes nos medidores. Então, quando ocorre esse tipo de situação e a concessionária de energia identifica essa situação, ela vai lá, vai retirar o medidor, vai levar para um laboratório, realizar ali alguns testes, alguns ensaios e vai emitir uma fatura para o consumidor. O consumidor normalmente não fica feliz com essa fatura que ele recebe e aí ele entra com uma ação judicial contra a concessionária de energia e aí o perito vai até esse local para averiguar essa situação e também analisar aí as faturas, os consumos, se houve ou não o atendimento às normativas lá da ANEEL. Uma outra perícia bem comum, que na verdade é a perícia que eu mais faço, é a perícia de ressarcimento de danos elétricos. Essa perícia vai ocorrer quando ocorrer a queima de um determinado equipamento dentro de uma unidade consumidora, podendo ser aí um maquinário, um motor, uma TV, uma geladeira, qualquer equipamento elétrico e aquela pessoa acionou o seguro para estar recebendo ali o ressarcimento sobre aquele dano elétrico. Então se a pessoa tem um seguro, às vezes da sua residência, ela tem a cobertura sobre danos elétricos. Então a seguradora vai indenizar ali o seu segurado e posteriormente a seguradora vai entrar com uma ação judicial contra a concessionária de energia, dizendo normalmente que é uma oscilação de tensão, uma oscilação de energia que acabou ocorrendo ali naquela situação. Um outro tipo de perícia é a perícia de incêndio. Como vocês sabem, muitas vezes por negligência, as unidades consumidoras não possuem projeto elétrico. E com o passar do tempo, as instalações aí vão se tornando precárias e não é feita ali uma atualização, não é feito reformas. E aí com o tempo essas instalações vão se tornando cada vez mais precárias, podendo sofrer aí um curto-circuito. E aí a função do perito é ir até o local, ou através de fotos, ou através... vai depender aí de como se desenvolveu tudo isso. Um tipo de perícia que vem crescendo muito nos últimos anos é relacionado à geração solar. Tem muitas empresas que prometeram uma geração de energia e o sistema não está entregando toda a energia elétrica prometida. E aí é função do perito ir até o local e avaliar se o problema foi no projeto, o problema foi na execução ou aonde que está o problema desse sistema não estar entregando. Ou se o sistema está entregando sim essa geração solar, só que o cliente não está entendendo o que chega na fatura dele. E como é o ciclo da perícia? Como funciona o trabalho do perito? O perito então ele vai receber uma nomeação do juiz
E aí ele vai ter a possibilidade de estar analisando o processo. A partir dessa análise ele vai dizer para o juiz se ele aceita ou não estar atuando ali naquele processo. Caso ele aceitar, é só ele enviar uma proposta de honorários ali com o valor que o perito vai cobrar para estar realizando essa perícia. A partir disso, o pagamento do perito é feito em juízo e aí o perito já tem a possibilidade de receber 50% desse valor. Recebendo então 50%, o perito pode marcar ali a sua perícia judicial, caso for necessário, dependendo da situação. Se existe algum local a ser visitado, as instalações elétricas precisam ser visitadas ou o que precisa ocorrer ali para que o perito tenha acesso a todas as informações que forem necessárias. A partir disso, o perito vai marcar um dia, vai até o local, coleta todas as informações e tendo todas essas informações, ele retorna para sua casa para a elaboração do laudo pericial. Realizada então a entrega do laudo pericial, é finalizada a prova pericial, onde que o juiz vai homologar essa prova, o seu laudo pericial, e aí você já pode estar recebendo os outros 50% dos seus honorários ou a totalidade dos honorários, caso você ainda não pediu lá quando foi realizado o depósito dos honorários. E trazendo alguns dados agora para você ter uma noção de como é esse mercado, em 2023, até outubro de 2023, já entraram mais de 29 milhões de processos judiciais. São todos processos novos. Claro, não são todos os processos que vão ser necessário realizar perícia. Mas imagine que 5% dessa quantidade precise de um perito. Você acredita que existem peritos suficientes para dar conta aí de um pouco mais de 1 milhão de processos judiciais, 1 milhão de perícias judiciais a serem realizadas? Com certeza não existe perito suficiente para dar conta de tudo isso. E aqui eu quero destacar para vocês porque eu vejo muita gente tentando se destacar no meio da multidão. Tem muita gente participando aí de entrevistas de emprego, participando de processo seletivo, lutando aí para ter um aumento de salário, lutando por uma vaga de trabalho, tentando se superar aí dentro da grande concorrência. Agora, se você parasse e pensasse um pouco de uma forma um pouco diferente, ao invés de você tentar se destacar na multidão, por que você não tenta achar o seu espaço em locais pouco explorados? Em locais que tenham uma oportunidade, tragam uma boa fonte de renda e que a concorrência é muito menor. Ou até que nem existe concorrência. É como se fosse ir na praia no feriado, onde você tem aquele monte de gente, aquele mar de gente, aquela multidão, tentando aí achar algum espaço até próximo ali do mar, só que não tem espaço, você se aperta daqui, se aperta dali e tem um tentando se destacar mais que o outro, e é assim que é o mercado de trabalho hoje. Tá todo mundo tentando achar aí o seu espaço. Usando essa analogia, se você entrar dentro do mar, você já começa a ter espaço, você começa a caminhar ali um pouquinho, você já tem um pouco mais de espaço. Quanto mais você entra, mais espaço você vai conseguindo. E aí de repente você está sozinho no meio do mar, e aí você vai estar num lugar privilegiado. Só que você está nesse lugar privilegiado não foi porque você se destacou, mas porque você soube ter um olhar diferente, ter uma ótica diferente, olhar com uma lente diferente. E isso fez com que abrisse o seu campo de visão para que você enxergasse as melhores oportunidades. O seu espaço no mercado de trabalho, ele existe, só que você não está procurando no lugar certo. No momento que você gastar energia no local certo, com certeza o seu resultado vai vir. É por isso que você precisa repensar e inovar com as peças que você tem. E quais são as principais peças que você tem? É o seu diploma, ali a sua graduação e o seu CREA ativo. E dentro dessa área de perícias tem muitas oportunidades. O que eu mais vejo entre os peritos mais experientes é que eles sempre falam que não estão dando conta da quantidade de nomeações que recebem, principalmente as nomeações ali que são as justiças gratuitas. Então trabalho tem, falta você procurar aí no local certo. Se você ficou com alguma dúvida, me manda aqui nos comentários que eu vou responder. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perde tempo, clica aqui no botão e até o próximo vídeo.